Olá, você está ouvindo a Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, na frequência da espiritualidade maior, tocando o seu coração. Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, salve Deus. Não esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva lá no sininho, é muito importante a sua inscrição. A Rádio Jaguar do Amanhecer é sua também. É a rádio do nosso vale. Conteúdos exclusivos, conteúdos importantes. O da história do Vale do Amanhecer está na Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, tocando o seu coração. A Rádio Jaguar é uma rádio jovem, dinâmica e objetiva. A essência, o conteúdo das informações importantes para você que está entrando na doutrina e para você que já faz parte da doutrina. Nunca é tarde para aprender. Escute, curta a Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, tocando o seu coração. É Vale do Amanhecer porque ele está como se fosse num vale geograficamente falando, né? A gente é cercado aqui pelo Rio Pepiripau, pelo córrego do Coati e que vão se juntar ao Rio Mestre Darmas, que nasce lá na Estação Ecológica de Águas Emendadas e vão formar o que a gente chama do Rio São Bartolomeu. Então o Vale do Amanhecer é cercado. Olhando de cima, a gente percebe que é como se fosse um triângulo. E à frente, a entrada do vale é a DF-130. Esses são os limites geográficos aqui do Vale do Amanhecer. Dentro do Vale do Amanhecer, nós temos o Morro Salve Deus e o morro que a gente chama ali da Caesb, onde é captada a água do córrego Coati e eles recebem a própria água. O Vale do Amanhecer hoje é uma cidade que deve ter aproximadamente de 20 a 22 mil pessoas morando aqui. É uma comunidade grande, onde eles têm os serviços públicos básicos, água, luz, trazidos ao Vale do Amanhecer ou conseguidos no Vale do Amanhecer por meio de auxílios, doações e de colaboradores. O Vale do Amanhecer é uma comunidade que tem uma característica muito interessante. Ela é formada, o seu núcleo central de formação é a religião. Nós estamos num local conhecido como a Estrela Candente, que é um local sagrado, é um local de celebrações, um local de ritualizações, onde os adeptos do Vale fazem os seus trabalhos espirituais. Atrás de mim tem a estrela propriamente dita. É um lago em formato de uma estrela de 6 pontas. Aqui na estrela, conhecido também como Solar dos Mestres, tem um lago de Iemanjá, que tem uma história bem interessante. A tia Neiva, para poder trazer a energia do mar, o mar mesmo, aquele que a gente conhece, ou que você vê por fotografia, por filme, ela foi até uma cidade da Bahia chamada Prado, e lá ela invocou a entidade chamada Iemanjá, que autorizou a ela trazer as energias do mar até aqui. Então, se você pensar bem, aqui em Brasília nós temos mar. Aqui no Solar dos Mestres é um local aberto, onde qualquer pessoa pode visualizar o que está acontecendo aqui. As pessoas que vêm para fazer os rituais, as celebrações, os trabalhos espirituais, elas usam roupas específicas para cada local. E aqui não é diferente. Para que a pessoa venha fazer essa celebração, ela geralmente tem que estar de capa, quase que obrigatoriamente. Os homens com capas, as mulheres com capa e um negócio que elas colocam aqui na cabeça que eles chamam de pente. Bem colorido, mas parece um arco-íris. É interessante a gente observar a movimentação aqui no Vale do Amanhecer, porque tudo se mistura com o cotidiano das pessoas. As roupas que vocês veem, multicoloridas, cada uma delas tem um significado. Existem cores predominantes aqui no Vale. Existe o amarelo, o azul, o verde, o vermelho, rosa, lilás, dentre outras cores. Existem uniformes específicos para cada momento das celebrações que essas pessoas fazem. Dentre essas cores que existem aqui, 2 são bem importantes, que é o amarelo e o lilás. O amarelo significa o conhecimento e o lilás, ou roxo, significa a cura espiritual. Desde a fundação do Vale do Amanhecer, aqui em 1969,
existem rituais, celebrações. O que a gente chama de celebração, ritualizações ou trabalhos espirituais? Para que você entenda. É como se fosse o culto, se fosse a missa. Então aqui todos os dias acontecem isso. E aqui na estrela, que tem a estrela de 6 pontas e o espelho d'água, desde 1973, com exceção desse momento que nós estamos vivendo, da pandemia de 2020. O Vale do Amanhecer tem uma característica bem interessante também. A gente identifica vários elementos de civilizações antigas, de outras religiões, o que muitos autores chamam do sincretismo religioso. Particularmente, eu acredito que esse sincretismo que a gente fala tanto não é apenas pegar coisas aleatórias de outros lugares, de outras religiões. É juntar coisas importantes que a tia Neiva, dentro da sua clarevidência, via, trazer para o Vale do Amanhecer e, a partir disso, montar uma coisa totalmente nova. Por exemplo, a gente tem o Lago de Iemanjá, que ao lado dele tem uma pirâmide, que relembra a fase histórica do Egito do período de Amenófis IV, conhecido como Akhenaton, que tem o seu filho Tutankhamon e tem a sua esposa Nefertiti. Tutankhamon foi um dos faraós mais conhecidos da história. Quando a tumba dele foi descoberta lá no Vale dos Reis, foi a tumba que mais existiam vestígios, artefatos, mais de 2.000 peças. E aqui foi trazido para o Vale do Amanhecer. Por quê? Porque dentro da espiritualidade, a Neiva acreditava que essa família era uma família importante no mundo espiritual. Um dos motivos desses que a gente fala é porque Amenófis IV, ou Akhenaton, ele fez uma reforma religiosa no Egito Antigo para celebrar apenas um único deus, o deus Aton, Ra, o Sol. E que a gente pode ver aqui no Vale que o Sol está presente em todos os momentos. São duas grandes simbologias, o Sol e a Lua. O Vale do Amanhecer, além de ser uma cidade de Planaltina, é também uma cidade turística, onde recebe muitos visitantes. É um dos locais que mais recebe visitantes no Distrito Federal. Como uma cidade turística, existem celebrações importantes aqui, como a do 1º de maio. É a celebração mais importante que nós temos aqui no Vale do Amanhecer. Chega a reunir mais de 20.000 pessoas. Ainda na época da tia Neiva, reunia mais de 40.000 pessoas. Então é uma celebração muito importante, tanto espiritual quanto economicamente para a cidade. Essa cidade, Vale do Amanhecer, requer cuidado como qualquer outra cidade. Então aqui nessa cidade a gente está precisando de serviços públicos de qualidade, transporte de qualidade, segurança, educação, saúde. A cidade do Vale do Amanhecer, como qualquer outra cidade, requer cuidados. Por isso que é importante você conhecer os locais da sua cidade, para que você cuide dessa cidade, para que você reivindique por melhorias a essa cidade. Então, conhecer é amar. Conhecer é cuidar, conhecer é divulgar bem, conhecer é você saber que existem locais que são melhores cuidados e outros não são tão cuidados. Se você acha que no seu bairro não tem tudo aquilo que você deseja, imagina no bairro do outro. Será que tem tudo também? Então é importante que você, estudante, se junte a outros estudantes, estudem, conheçam a sua história, conheçam os seus locais, conheçam o seu bairro, o seu território, se identifique com outros que fazem cultura, que fazem política, para que unidos possamos melhorar toda essa cidade. Esse é o intuito do projeto, conhecer para cuidar. Olá, você está ouvindo a Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, na frequência da espiritualidade maior, tocando o seu coração. Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, salve Deus! Não esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva lá no sininho, é muito importante a sua inscrição. A Rádio Jaguar do Amanhecer é sua também. É a rádio do nosso Vale. Conteúdos exclusivos, conteúdos importantes. O da história do Vale do Amanhecer está na Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, tocando o seu coração. A Rádio Jaguar é uma rádio jovem, dinâmica e objetiva. A essência
o conteúdo das informações importantes para você que está entrando na doutrina e para você que já faz parte da doutrina. Nunca é tarde para aprender. Escute, curta a Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, tocando o seu coração.